11. Busque dentro de si mesmo. Pergunta a todos o que buscam na vida. O significado e o valor da vida estão ocultos no que se investiga nela. Se alguém está procurando apenas pérolas e pedras preciosas, como o valor da vida dessa pessoa pode ser maior do que o daquilo que ela está procurando? A maioria das pessoas se torna pequena buscando a pequenez e, no final, descobrem que desperdiçaram o tesouro de suas vidas, procurando alguma riqueza que, na verdade, não era riqueza, coisa nenhuma. Antes de começarmos uma jornada, é melhor descobrirmos onde queremos chegar, por que queremos ir e também se conseguiremos dar conta das dificuldades e do trabalho árduo que surgirão na jornada rumo a esse objetivo. A pessoa que não reflete antes de partir, muitas vezes descobre que não consegue chegar a lugar nenhum ou, se chega, não acha que encontrou um lugar em que vale a pena estar. Não quero que um erro assim aconteça na sua vida, porque ele destruiria a sua própria vida. A vida é curta, a energia é limitada, o tempo é curto. Portanto, apenas aqueles que partem após uma cuidadosa reflexão e que são vigilantes e cautelosos conseguem chegar a algum lugar. Havia um místico cujo nome era Shively. Ele estava em meio a uma jornada e, no caminho, viu um jovem em disparada e perguntou: "Meu amigo, para onde está correndo?" Sem parar, o jovem disse: "Para minha casa." Então, Shively fez uma pergunta estranha. Perguntou: "Mas que casa?" "Eu também estou lhe fazendo a mesma pergunta." "Você está fugindo?" "Todos estão." "Estou perguntando: para onde você está correndo? Será que essa corrida toda foi planejada? Ou será que você só está correndo porque todo mundo está correndo também, sem saber onde tem que chegar?" Eu gostaria que, em resposta a essa pergunta, você pudesse dizer o mesmo que esse jovem disse a Shively. Então, todo o meu ser começaria a dançar de felicidade. O jovem disse: "Existe apenas uma casa, a casa de Deus. Estou em busca dela." Sem dúvida, todo o resto é um sonho. A busca por qualquer outra casa é um sonho. Existe apenas uma casa. A casa de verdade é apenas uma, a casa de Deus. E aquele que procura deve mergulhar dentro de si próprio, porque ela está escondida no próprio eu. Existirá alguma outra casa além da casa do divino? E ele pode ser encontrado em qualquer outro lugar que não seja no próprio eu? Se eu estivesse no lugar de Shively, teria feito a esse jovem mais uma pergunta. Não sei que resposta ele daria, mas deixe-me contar qual é a pergunta. Eu teria perguntado a ele: "Amigo, se você quer encontrar o divino, por que está fugindo? Para onde está correndo? Como vai encontrar o que existe aqui mesmo, fugindo daqui? Não seria uma ilusão querer alcançar o divino no futuro, se ele existe aqui e agora? E o fato é que só podemos deixar de ver o que já existe dentro de nós quando fugimos. Para encontrar, não é melhor parar, ficar em silêncio e mergulhar dentro de si? 12. Nadar no mar da verdade. Não procure a religião, procure a si mesmo. Então, a religião virá naturalmente até você. Existe religião nas Escrituras? Não. Não existe religião nas Escrituras. As Escrituras estão mortas e a religião é uma entidade viva. Como ela pode ser encontrada nas Escrituras? Existe religião dentro das organizações religiosas? Não. Não existe
nem mesmo dentro das seitas religiosas. A religião organizada depende de acordos, e a religião é um assunto absolutamente individual. Para chegar até ela, não é necessário ir para fora. Você deve se voltar para dentro. A religião existe em cada respiração. Tudo o que nos falta é a visão para descobri-la e vê-la. A religião existe em cada gota de sangue. Nos falta coragem e determinação para buscá-la. A religião está aqui, como o sol, mas você tem que abrir os olhos. Religião é vida, mas você deve se elevar acima da sepultura do corpo. A religião não é algo sem vida. Portanto, não durma. Acorde e se mova. Aquele que dorme, perde-a. Aquele que se move, a atinge. Aquele que está acordado, a encontra. Um rei estava à procura da maior religião do mundo. Ele já tinha perdido a juventude e chegado à idade avançada, mas ainda não tinha concluído a sua pesquisa. Como poderia? A vida é breve e essa tal pesquisa é uma tolice. Mesmo que a vida fosse infinita, mesmo assim a melhor religião não poderia ser descoberta porque, na verdade, religião é simplesmente religião e é tudo a mesma coisa. Por essa razão, qual poderia ser a maior ou menor? Qual poderia ser melhor ou pior? Como não existem muitas religiões, a busca pela maior delas não pode ser bem-sucedida. Onde não há muitas, onde há apenas uma, não há margem para comparação ou para análise, nem há nenhum método para se fazer isso. Esse rei estava procurando a religião mais elevada, mas vivia no estado irreligioso mais inferior possível. Enquanto ele não conseguia encontrar a verdadeira religião, a questão de ter uma vida religiosa de verdade não ocorria a ele. Alguém, alguma vez, já penetrou a escuridão e o desconhecido? Ninguém jamais faz a pergunta assim sobre a religião, mas quase todas as pessoas já se perguntaram sobre a religião. Ninguém pensa sobre a religião ou a procura. Em vez disso, a irreligião é vivida enquanto a religião é pesquisada. Mas provavelmente a chamada busca é uma maneira de se viver na direção oposta à da religião. E dessa maneira, evita-se viver religiosamente. Ninguém jamais falou com o rei sobre isso. Os estudiosos, os santos e os filósofos de diferentes religiões costumavam ir até ele. Eles discutiam uns com os outros, ressaltavam as falhas uns dos outros. Queriam provar que os outros eram ignorantes. O rei costumava gostar desse debate. Nesse sentido, a religião tornava-se uma ilusão e algo cheio de ignorância aos olhos dele. E ele tinha uma desculpa para viver de modo contrário a ela. Era difícil persuadir o rei a passar para o lado da religião, porque quem quer que tome partido não é ele próprio a favor da religião. Grupos, seitas e instituições religiosas estão sempre defendendo seu próprio lado, suas próprias crenças. Eles não têm nada a ver com a religião, não podem ter. Apenas aquele que não toma partido, não defende nem um lado nem o outro, pode ser religioso. Sem desistir de tomar partido, é difícil ser religioso. As seitas religiosas são, em última análise, inimigas da religiosidade e amigas justamente do seu oposto. O rei, portanto, não desistiu da sua pesquisa. Ela se tornou seu passatempo. Mas, um dia, até mesmo o oposto da religião começou a lhe causar sofrimento, ansiedade e infelicidade. À medida que a morte se aproximava
e assim também o crepúsculo da sua vida, ele começou a ficar inquieto. Mesmo assim, ainda não estava preparado para aceitar qualquer coisa que não fosse a religião mais elevada, sem falhas e completa. Esse rei era inflexível e determinou que, até que ficasse evidente qual era a religião perfeita, ele não daria nenhum passo na sua vida em direção a ela. Anos se passaram e ele foi mergulhando cada vez mais na lama. A morte estava quase chegando à sua porta. Então, um dia, um jovem mendigo veio ao seu portão pedir esmola e, achando o rei extremamente preocupado, deprimido e perturbado, perguntou a ele o motivo. O rei respondeu: "Como você poderia me ajudar, mesmo se eu explicasse?" Os maiores estudiosos, santos e monges errantes não conseguiram. O mendigo então disse: "Não é possível que a grandiosidade deles seja, ela mesma, uma barreira? E, de qualquer maneira, os estudiosos nunca conseguiram fazer coisa alguma. Será que os santos, monges, que só podem ser identificados pelas suas próprias roupas, são realmente os mais relevantes?" O rei fitou atentamente o mendigo. Olhou bem dentro dos olhos dele. Ele tinha uma expressão no olhar que não poderia estar no olhar do mendigo. Aquela expressão só poderia ser vista no olhar de um rei. Enquanto isso, o mendigo falou novamente: "Eu não posso fazer nada. Na realidade, eu não existo. Mas aquele que existe pode fazer muito." O que ele dizia era realmente maravilhoso. Ele era totalmente diferente dos milhares que tinham tentado convencê-lo. O rei começou a pensar com seus botões: "Quem é esse homem vestido em andrajos?" Mas, em voz alta, ele disse: "Eu queria encontrar a religião mais elevada e ter uma vida religiosa. Mas não está sendo possível e, portanto, estou muito infeliz, pois agora a minha vida está chegando ao fim. Que religião seria a mais elevada?" O mendigo começou a rir alto e disse: "Ah, meu rei, você queria pôr o carro na frente dos bois. É por isso que a vida está tão infeliz. É por isso que está tão infeliz. A vida não se torna religiosa depois que você encontra a religião. A religião só é encontrada quando a própria vida se torna religiosa." E que loucura é essa que o impeliu a encontrar a religião mais elevada? Somente buscar a religião já é suficiente. Só a religião existe. A religião mais elevada? Nunca ouvi sobre isso. Essas palavras não fazem sentido. Não é preciso acrescentar nada para qualificar a religião. Só existe um círculo. Não existe essa coisa de círculo completo, porque o que não é um círculo completo não é um círculo. Só o fato de ser um círculo já implica completude. A própria existência da religião implica a verdade de ser imparcial e sem falhas. E aqueles que o procuram para mostrar a religião mais elevada não são menos loucos do que você ou são hipócritas. Aquele que sabe conhece apenas a religião, a religiosidade e não religiosos. O rei ficou profundamente emocionado e tocou os pés do mendigo. O mendigo disse: "Por favor, liberte os meus pés." "Não os prenda. Eu vim aqui para tirar os grilhões dos seus pés. Por favor, venha comigo para o outro lado do rio e para fora do seu reino. Lá posso apontar as falhas da religião." Eles foram juntos para a margem do rio. Os melhores barcos foram trazidos, mas o mendigo apontava uma falha após a outra em cada um deles. Por fim, o rei ficou frustrado. Disse para o mendigo: "Ó grande alma,
Só temos que atravessar este riozinho. Nós podemos até nadar. Vamos deixar para lá esses barcos. Vamos nadando. Por que perder tempo? Como se o mendigo estivesse esperando por isso, ele disse ao rei: Ó, meu rei, eu queria dizer o mesmo. Por que você está tão preocupado com os barcos que pertencem a diferentes seitas religiosas? Não é melhor nadarmos até Deus? Na verdade, não existe um barco religioso. Os barcos servem apenas aos barqueiros. Para nós, só resta nadar. A verdade só pode ser encontrada graças aos nossos próprios esforços. Ninguém mais pode oferecê-la a nós. Temos que nadar no mar da verdade por nós mesmos. Não há como outra pessoa nos ajudar. Aqueles que buscam ajuda alheia se afogarão perto da outra margem, mas aqueles que tomam coragem e nadam por si só conseguem atravessar, mesmo que se afoguem um pouco no início.